Fala galera, meu nome é Larissa Nassif, professora do curso Mundo Jurídico Criminal, e eu tô aqui hoje para falar sobre resposta à acusação na segunda fase da OAB. Se você está procurando um vídeo específico que mostre a estruturação da peça prática, com exemplo prático já, você vai no segundo vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a estruturação da peça teoricamente. Tá? Então eu vou explicar a base legal, como identificar as teses que você pode utilizar e aí no vídeo 2 eu vou trazer a estruturação. Então se você quer ir direto para a parte prática, já vai para o vídeo 2 que você consegue encontrar direitinho. Beleza? Vamos lá? Então tá. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre a resposta à acusação é como identificá-la, tá? Então como que a gente vai identificar a resposta à acusação? Na sua peça, vai aparecer lá na sua questão. Fulano de tal, após o recebimento da denúncia, foi citado. Então, são as duas palavras-chave. Recebimento da denúncia e citação. Tá? Lembrando que, se vier a palavra oferecimento da denúncia, a gente está falando sobre defesa prévia ou defesa preliminar. A gente não está falando sobre resposta à acusação. Beleza? Então, recebimento da denúncia e citação. Segunda coisa que a gente precisa saber, a base legal. Então, a base legal será o artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal. Quem me acompanha já sabe, eu não recomendo você grifar o seu vade-mecum inteiro, o caput inteiro. Então, o que eu recomendo para você? Marque o 396, marque o 396A, apenas o artigo e marque a palavra resposta à acusação, que vai ficar mais fácil para você achar e identificar do que o artigo fala, tá bom? O que a gente precisa falar agora? Prazo. Qual que é o prazo da resposta à acusação? 10 dias. Prazo processual. Então, exclui o dia do começo e conta o dia do vencimento. Beleza? O que a gente precisa falar agora? Tese. Quais são as teses que a gente vai arguir na resposta à acusação? Primeiro, a gente vai falar dos fatos. Os fatos não valem ponto, tá? Não é computado, mas é preciso que ele esteja lá. Então, você vai colocar os fatos, é um breve resumo do enunciado, muito breve, porque como não vale ponto, você não precisa ficar caprichando. É mais ou menos um copia e cola muito resumido do enunciado, tá? Com os principais pontos mais importantes. Aí vai vir do direito. Do direito nós temos as preliminares e nós temos o mérito. Muita atenção então. Então aqui nós estamos falando das teses, o que vai valer ponto para você, o que eles vão corrigir na sua peça, além do nome da peça, além do artigo da base legal e além do prazo, que muito provavelmente eles vão pedir a data, o último prazo para você entrar com a sua peça, tá? Com a sua petição. O que é pontuado são as teses. E quais são as teses preliminares que a gente pode arguir? Serão as nulidades. Ah, professora, e quais nulidades são essas? Então tá, resumindo aqui de uma maneira rápida. Quais são as nulidades que a gente pode ter? Incompetência do juízo, a gente pode ter a rejeição da denúncia, e aí a gente pode ver falta de representação nas ações públicas condicionadas e também a falta da queixa-crime, tá? Na ação privada. Nós temos a nulidade da citação, caso a citação não tenha ocorrido de uma maneira correta. Nós temos as nulidades previstas no artigo 564, tá? Então, todas aquelas nulidades que estiverem lá, incompetência, ilegitimidade,
enfim, citação, nomeação de defensor, omissão de alguma formalidade, tudo isso você pode arguir aqui. Muito provavelmente, o que vai cair? Incompetência de juízo e rejeição de denúncia, tá? São as duas com uma maior probabilidade de cair. Pode cair algo de citação também, tá? Não é difícil não, mas eu acho que são as três mais importantes. E aí, agora nós vamos para o mérito em si. E aí, o mérito da resposta à acusação, ele é bem simples, tá? Eu acho que é uma parte que todo mundo sabe e conhece, já estudou em direito penal. Que serão, vou colocar aqui em frente as preliminares, eu vou colocar nulidades, só pra gente ter anotadinho. E aqui, de mérito, nós vamos ter a absolvição sumária. E aí, aqui vocês têm que ter muita atenção, porque a absolvição sumária está disposta no artigo 397, tá? Não é absolvição comum, é absolvição sumária, antes do julgamento, tá? Então, ainda em fase da resposta à acusação. E aí, lembrou que a absolvição sumária, você vai abrir o artigo 397 e lá você já vai ter todas as dicas de quais teses você vai adotar. Por quê? Serão 4 teses no total, tá? E quais são essas teses? A primeira tese será a excludente de tipicidade. A segunda tese, excludente de ilicitude. A terceira, excludente de culpabilidade. E a quarta, extinção da punibilidade. Gente, não tem dificuldade, isso aqui é muito basilar, é muito tranquilo. Se você não está lembrando muito bem do que eu estou falando, excludente de culpabilidade, excludente de ilicitude, tem um vídeo que eu explico especificamente sobre essas excludentes e também eu explico como não confundi-las, tá? Então, se vocês aí estão um pouco na dúvida, pausa esse vídeo, vai lá, assiste e volta aqui para você pegar o finalzinho da aula, beleza? Então, vamos lá. A absolvição sumária, ela sempre vai ser embasada em uma dessas hipóteses. Então, excludente de tipicidade, a gente vai falar aqui, por exemplo, sobre princípio da insignificância, tá? Excludente de ilicitude, todas as excludentes de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, tá? Excludente de culpabilidade, a gente vai falar aqui sobre embriaguez, por exemplo. Extinção da punibilidade sobre prescrição, tá? Então, sempre que você pegar a resposta à acusação, absolvição sumária, abre nesse artigo, porque esse artigo vai te dar as dicas de quais são as teses que você vai alegar. E serão essas 4 teses. Muito provavelmente vai aparecer mais de uma, tá? Então, vai aparecer uma excludente de tipicidade, uma excludente de ilicitude, uma extinção de punibilidade, uma nulidade, tá? Vai aparecer várias, você tem que arguir todas, tá? Mas não é muito difícil, porque não tem como muito você esquecer, já que lá no 397 ele já te lembra que serão essas 4 possibilidades. Sempre lembrando das preliminares, beleza? Sem grande dúvida. Eu trouxe aqui para vocês a estruturação crua de como que seria uma resposta à acusação, sem um exemplo prático, só para vocês verem a estruturação mesmo. Vou abrir aqui para vocês. Beleza. Então, vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá 3 pontos, porque se o enunciado não falar, você não inventa. Vara criminal da comarca, 3 pontos, cidade, estado, se eles falarem, se não, só coloca assim mesmo. Processo número 3 pontos, fulano de tal, que vai ser o réu, já qualificado nos autos por seu procurador infracinado, com procuração em anexo, não esquece de colocar com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar resposta à acusação, com base nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Beleza? Com base e pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.
fatos. Dos fatos é o que eu falei, um breve resumo do enunciado, tá? Que não é pontuado, então é bem breve, bem rápido mesmo, mas não pode deixar de colocar. Do direito, a gente vai falar das preliminares, que será muito provavelmente incompetência e nulidades, como rejeição da denúncia, por exemplo, e citação. Do mérito a gente traz as hipóteses de absolvição sumária do réu, com base no artigo 397, que são as excludentes e a extinção de punibilidade. Beleza? Sem grande dificuldade, conforme eu já expliquei para vocês. Do pedido. O pedido da resposta à acusação, ele não tem nada muito especial. Então, tudo que você pediu no mérito, tudo que você pediu e falou nas teses, você vai colocar no seu pedido, tá? Então, vamos lá. Falou, pediu. Ante o exposto, requer o denunciado a que seja reconhecida as preliminares que você arguiu. Então, todo preliminar você vai colocar que seja arguída a preliminar tal, que seja conhecida a preliminar tal. B, que seja absolvido sumariamente com base nos artigos. Colocar no artigo 397 e apontar todos os incisos que você falar na sua peça. Tá legal? E aí, por último, a única peculiaridade que nós temos no pedido será que seja arrolada as testemunhas abaixo. O que acontece? Na resposta à acusação, é o momento que a defesa tem para arrolar as suas testemunhas que serão ouvidas na audiência. Então, caso o juiz entenda por não absolver sumariamente o réu, você tem que já arrolar as suas testemunhas. E aí, provavelmente, no enunciado vai aparecer pessoas que viram, amigos, enfim, alguém que viu alguma coisa que pode ajudar o réu. E aí, você vai arrolá-lo como testemunho, tá? Nestes termos, pede deferimento, local, 3 pontos, eu costumo colocar local, não coloco a cidade, tá? Com medo deles entenderem que é uma identificação. Data, 3 pontos. A data, a gente realmente costuma colocar a data, e aí é o que eu falei, eles costumam pedir o último dia do prazo. Então, no caso, se são 10 dias, você vai contar lá como que conta o prazo processual penal e vai colocar o último dia do prazo. Advogado, 3 pontos, OAB, 3 pontos, tá? Lembrando, colocar sempre advogado, não colocar advogado da, para não identificar, tá bem? São essas regras básicas e é assim que é a estruturação simples, tá? Sem um exemplo prático da resposta à acusação. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal que a gente sempre traz novidades sobre direito penal e processo penal. Encaminhe esse vídeo para algum amigo que tenha gostado e aí eu já vou deixar o link do vídeo 2, tá? Da parte 2, que a gente vai falar exatamente sobre um exemplo prático da resposta à acusação que já caiu no OAB. E aí eu vou lendo, vou corrigindo, vou estruturando com vocês para vocês terem prontinho na hora da prova arrasarem. Tá legal? Então, segue a gente e até o próximo vídeo.